Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente comentar ou trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1108 de One Piece. Eu vou tentar aqui dizer o que eu acho que é a revelação que o Vegapunk vai contar pro mundo de One Piece, pra todo o mundo, pra todas as pessoas, que vai abalar o mundo. Eu acho que eu tenho uma teoria do que pode ser essa informação que ele vai revelar. E a gente vai comentar sobre tudo isso nesse capítulo aqui, inclusive Luffy vs Kizaru e Saturne, e a gente vai comentar tudo nesse capítulo. Começando por esse quadro aqui, que ainda é aquela conversa do Caribou com o Van Algor. Eu vou passar a chamar ele de Van Algor, porque esse é o nome dele. Porque ele tá desconfiando do Caribou, porque muita gente quer matar o Tite. Então, por mais que ele seja um pirata, essa aqui é uma ilha do governo mundial, e ele não pode deixar qualquer um encontrar o seu chefe. Só que o Caribou tem informações muito importantes que o Tite cortaria a cabeça dos seus principais membros se ele não soubesse dessas informações. O Caribou poderia dar uma dica para eles, para que eles confiassem realmente nele, para que eles levassem o Caribou até o Tite. E ele mesmo confirma quais são essas informações. Ele fala que sabe que a arma ancestral Poseidon é a Shirahoshi e que a Pluton está no subsolo do país de Wano. E ele ainda diz que só ele e os Chapéus de Palhas têm essa informação. Esse ponto aqui é interessante porque tem muita gente dizendo que o Tite está conseguindo as coisas muito fácil. Só que só os Mugiwaras têm todas essas informações. Só os Mugiwaras têm as informações sobre os principais poneglyphs, os Red Poneglyphs. E o Tite não teria essas informações e não teria como pegar a tempo de rivalizar com o Luffy ali no momento em que o Luffy for até a última ilha para encontrar o One Piece. Então só ele, só o bando dos Chapéus de Palhas e o Caribou é que sabem. E aí o Caribou é que vai revelar essa informação pro Tite. Um outro ponto interessante também é que o bando do Tite ele é formado inteiramente por usuários de Akuma no Mi. Acredito que se o Tite não quiser o Caribou no seu bando porque ele tem uma Akuma no Mi bem forte, que é uma Logia, ele vai acabar matando o Caribou e roubando o seu poder. Ele vai pegar as informações, vai pegar o poder do Caribou. E um outro ponto que eu também gostaria de comentar em relação a isso é que se o poder da Catarina Devon se transformar em outras pessoas depois que ela toca, der pra ela realmente as memórias daquela pessoa, ou de alguma forma, ela poderia só tocar no Caribou, ela ganharia os seus poderes. A gente pode pensar assim, né? Se o poder dela puder também copiar o poder das pessoas, ela também acessaria a forma do Caribou, seus poderes e memórias. E aí ela não precisaria nem levar o Caribou até o Tite. Ela pegaria as memórias para si e contaria para o Tite. Mas como isso seria muita apelação para um poder de Akuma no Mi, acredito que ela não vai ou não tem essa capacidade de ganhar as memórias da pessoa que ela está transformada, mas só a roupa em si e os jeitos daquela pessoa, para que ela possa enganar um pouco de alguma forma e realmente se pareça com aquela pessoa. Daí a gente volta para a batalha da Marinha contra os pacifistas, os novos pacifistas, que são muito apelões. Eles são muito resistentes e também tem essa bolha que repele qualquer coisa, qualquer tiro que foi direcionado a eles está sendo repelida, e o governo mundial, a própria Marinha, está sentindo na pele a força dela mesma que iria ser usada contra os piratas. E não tem como ou não tem o que fazer, porque a maior chave de comando está com a Bonnie. Os próprios vice-almirantes que estão aí nos navios, eles falam sobre isso, que contanto que a Bonnie continue viva, não tem como eles fazerem nada contra os pacifistas, e até se eles fizerem, vai ser um golpe contra eles mesmos, porque esses pacifistas são deles. Então, se eles não atirarem, eles perdem, mas se eles atirarem e destruírem, eles também perdem. Eles estão nesse impasse. E o Oda revela o nome de vários novos vice-almirantes que ele ainda não tinha revelado. Inclusive essa velhinha que a gente já conhecia, e também vai revelar o nome de um cara que é esse próximo aqui, que é o Tosa. Depois que é dada a ordem para os vice-almirantes entrarem na ilha ou lutarem efetivamente para matar a Bonnie, para que eles tomem de volta o controle sobre os pacifistas, o primeiro a ir atrás dos Mugiwaras, que já estava ali perto deles, é esse Tosa, que lança um Shiganki de 10 dedos, ou que tem a força de 10 dedos,
Aí da primeira vez que eu li, eu passou despercebido, porque eu falei assim, não, tem a força de 10 dedos só nesse ataque, então é muito forte. Só que são literalmente 10 dedos que ele usa nesse ataque aqui. Então tem a força de 10 Shigans. E ele iria atacar com tudo a Bonnie nesse momento aqui, que até o Frank acho que não conseguiria fazer nada. Acho que ela não morreria, mas o Frank não, ela iria receber um dano absurdo. O Frank não conseguiria fazer nada nesse momento aqui, só que aí ele leva um sanfanão, um ataque absurdo do Brog, que afunda ele no chão aí com um ataque basicamente normal. Não foi um ataque tão forte assim, mas ele já foi derrotado. Eu tinha falado que quando os gigantes chegaram, eles não eram muito mais fortes, eles eram um pouco mais fortes, na verdade, que os vice-almirantes, porque os gigantes em si, sua força é o conjunto, e não só um gigante em si. O próprio Luffy derrotou o Hairudin facilmente lá em Dressrosa, sem problema nenhum, só com um ataque. Mas eles são fortes o suficiente para lutar contra os vice-almirantes. Deve ter ali 2, 3 que são fora da curva, que são mais fortes que os outros dos vice-almirantes, mas os gigantes conseguem lidar com eles. E aí nós temos aqui Dory e Brog de frente para os Mugiwaras, que eles vieram ao resgate dos Mugiwaras. O interessante aqui é que a Bonnie pede para que eles vão até o centro da ilha para ajudar o Luffy, o Sanji e o Vegapunk, que continua lá. E essa mesma cara que ele fez aqui pra Bonnie foi a mesma cara que ele fez a primeira vez que encontrou Nami e Usopp no Going Merry, quando os Mugiwaras chegaram em Little Garden. E tem essa mesma onomatopeia aqui de Nika. E naquela época a gente nem tinha ideia de que o Oda realmente iria introduzir o Nika na história, como a gente tem hoje em dia. Mas essa foi a exata cara que ele fez ao conhecer os Mugiwaras, Usopp e Nami. E aí, eles dois, Dory e Brog, eles falam sobre o Vegapunk ser um cientista que o estudioso de Ohara falou. E esse cara, ou esse estudioso, muito provavelmente é o Saulo. E ele vai ser referido nesse capítulo 2 vezes. A primeira, nesse momento aqui, ele deve ter virado um estudioso depois do que aconteceu em Ohara. E ele deve ser o dono da biblioteca, que tem todos os livros que antes era de Ohara. E ele vai ser também referido um pouco mais pra frente nesse capítulo aqui. Porque a Blue Grace, aquela velhinha doidona, ela montou em um dos reis dos mares modificados, juntamente com a Doll, e elas vão pelo mar atrás dos Mugiwaras, do outro lado da ilha, para que elas possam realmente matar a Bonnie e tomar de volta o controle dos pacifistas. E esse poder dela aqui é apelão, porque a gente tinha visto ela montada em um dos pacifistas, agora já em um rei dos mares modificado. E aí fica a questão, ela pode controlar qualquer um que ela montar ou qualquer coisa que ela montar. Será que funciona funciona também em pessoas normais sem modificações tecnológicas? Porque os pacifistas são clones do Kuma modificados tecnologicamente. Aqui são reis dos mares modificados tecnologicamente. Será que precisa dessa parte robótica para que ela controle? Ou será que funciona em pessoas também? E quanto tempo ela pode controlar esses seres? Vai depender do tempo que ela passar em cima ou tem um tempo limite? São várias perguntas sobre o poder da Vé que eu acho que eu tô achando um poder bem apelão. E aqui, mais uma vez, a gente tem referido sobre o Saulo. Porque a velhinha pergunta se eles sabem, ou se a Doll sabe do poder que um gigante tem. E ela fala do Saulo, que ela já foi comandante, ou ela já teve como superior o Saulo há 20 anos atrás, no momento em que o Saulo era um dos vice-almirantes da marinha. E então a gente tem referido a força dos gigantes como sendo seres bem fortes, principalmente para os vice-almirantes, que não têm grandes forças não. Eles são basicamente isso aí o que a gente viu nesse capítulo, que foi um dos vice-almirantes sendo derrotados facilmente. Voltando agora para a batalha do Luffy e Sanji contra Saturne e Kizaru, nós temos que o Saturne, na verdade, ele voltou com uma forma completamente diferente e grotesca da que ele estava antes.
e continua lá as chamas negras nas costas dele. Então essas chamas negras, elas não querem dizer especificamente que uma pessoa está com seu poder de Akuma no Mi desperta, até porque a Yamato, ela tem essa mesma chama em volta dos ombros e aparentemente ela não despertou seu poder, e tem tanto na sua forma híbrida quanto na sua forma completa. Aqui o Saturne aparentemente está em sua forma completa, o que quer nos dizer que aquela primeira forma era sua forma híbrida, e quem sabe ele ainda pode mostrar um despertar? Não sei, mas aqui é uma forma grotesca, absurda que a gente está vendo aqui. O Luffy não está muito preocupado, tá preocupado aqui com o Vegapunk que tá morrendo aqui no chão, o bichinho, mas o Luffy não tá tão preocupado assim. O Vegapunk fala que ele já se decidiu que não vai fugir, ele tinha pedido para os Mugiwaras levarem ele para fora da ilha, só que atualmente ele está mais preocupado com a Bonnie e também com outra coisa que ele quer proteger, que a gente vai comentar sobre o que é isso. Mas ele fala ou pede pro Luffy, e se o Vegapunk morrer realmente nessa batalha aqui, vai ser um pedido que os Mugiwaras vão ter que cumprir, é que a Bonnie vai ser caçada pro resto da vida, porque agora ela tem autoridade máxima sobre os pacifistas. A Marinha não vai conseguir utilizar esses seres, esses ciborgues na verdade, enquanto a Bonnie continuar viva, porque em qualquer batalha que ela tiver, ela vai virar o comando dos pacifistas a favor dela e contra a Marinha. E aí o Vegapunk pede para que os Mugiwaras cuidem dela, principalmente para o Luffy cuidar dela. E esse pode ser um outro ponto que quer dizer que a Bonnie realmente pode vir a se tornar um dos Mugiwaras, porque a gente tem aqui esse pedido direto do Vegapunk, que se realmente morrer, vai ser um pedido que vai se tornar grandioso e o Luffy não vai ter como negar. Além de várias outras características que podem comprovar a Bonnie dentro dos Chapéus de Palhas. E aí a gente vai para um momento onde o Sanji fala sobre essa forma do Saturne, dá ali as suas características, mas mais parece ele falando isso para si mesmo, ou principalmente nesse primeiro balãozinho, onde ele fala assim: a parte humana diminuiu bastante. Será que ele quer ou está se referindo a ele mesmo depois que ele desperta os seus genes? Porque no capítulo passado a sua sobrancelha virou de lado e isso significa que ele despertou seus poderes. Será que ele está dizendo que diminuiu bastante a sua humanidade nesse momento aqui? Eu acho que essa discussão ficou meio que de lado depois que o Sanji ainda teve emocional ou teve um tato suficiente para salvar o ratinho daquela geisha que estava lá em Wano, ou estava em Onigashima, no castelo do Kaido, e aí ele demonstrou ter sentimentos ainda estando desperto. Mas se ele realmente estiver falando do Saturno, ele dá aqui algumas características. Diz que a sua humanidade diminuiu bastante, o que significa que ele parece ser mais um monstro. Agora ele tem um olhar totalmente diferente e ameaçador, e ele está envolto completamente em venenos, assim como eram as patas da Black Maria, com a sua Akuma no Mi da aranha também, que eu não vou lembrar o nome da Akuma no Mi da Black Maria nesse momento. Só que o Saturno ele ataca com tudo o Luffy, que aparentemente aqui se duplica ou faz clones de si para se esquivar. Quanto na verdade não, eu acho que o Oda só quis desenhar no mesmo quadro o Luffy se esquivando em diversos momentos, enquanto o Saturno está atacando ele com as suas patas, que mais parecem vinhas aqui, que aparentemente conseguem se esticar e retornar, parecem vinhas, que ele controla. O Luffy se esquiva facilmente e pede para que o Sanji leve o Kizaru com tudo, leve o Vegapunk com tudo e não se importe ou não pare por nada, que ele continue avançando com tudo, e ele está se esquivando de boaça aqui. Em toda essa batalha, o Luffy está demonstrando uma superioridade absurda, mostrando realmente a força de um Yonkou. É um Yonkou da galhofa, porque o Luffy só faz coisas doidas, mas é a força de um Yonkou, e o Luffy está conseguindo se sair muito bem nessa batalha. Só que o Kizaru, quando o Oda quer, o Kizaru acaba mostrando que tem a velocidade da luz, porque sem que o Sanji perceba, ele leva uma voadora aqui, um chutaço do Kizaru, e é mandado não é mandado para longe, ele só é separado do Vegapunk, o que dá ali um momento chave para que o Kizaru pudesse empalar o Vegapunk mais ainda. Eu só não sei se foi no mesmo lugar
que o Saturn. Acredito que foi, porque em toda essa batalha aqui, o Kizaru não queria estar lutando contra os seus amigos, e aparentemente ele atinge ali o mesmo local onde o Vegapunk já foi atingido pelo Saturn, o que significa que ele está fingindo que está realmente querendo matar aqui o Vegapunk, porque ele só acertou o mesmo local, o que significa que ele não deu um dano maior e pode até ter counterizado aquele local ali que o Vegapunk estava sangrando. Ele estava falando que se ele perdesse mais sangue ele poderia morrer, ou algo do tipo. E se não for realmente isso, porque isso é uma possibilidade, o Kizaru realmente atacou para matar o Vegapunk, e a gente tem esse quadrinho aqui que, se a gente forçar um pouquinho a visão, eu vou até aproximar um pouquinho aqui para vocês, ó. Se a gente forçar um pouquinho, mais ou menos bem aqui, ó, parece ser uma lágrimazinha que o Kizaru tá soltando aqui enquanto tá matando o Vegapunk. Mas só se a gente esforçar um pouquinho, vai parecer ali que é uma lágrima. Ou suor, no caso, não sei. Foi algo que eu também notei e achei interessante. Só que aí o Luffy diz ele continua mandando o Sanji pegar o Vegapunk e continuar correndo, enquanto ele se transforma em um gigante absurdo e agarra ali, todo imponentezão, agarra a cabeça do Saturn e o corpo inteiro do Kizaru, para provar que, rapaz, aqui vocês não passam, porque aqui é o Yonkou Luffy, rapaz. Vocês estão ligados? Ele segura os dois, e essa parte é interessante, porque quando o Luffy estava lutando contra o Kizaru, todo mundo estava dizendo que o Kizaru não estava lutando a sério. E lá naquela batalha, o Luffy também já agarrou o Kizaru em outro momento, e o Kizaru não tomou dano, como ele tá tomando aqui, ó. Que tá até cuspindo sangue. Então significa que lá naquele momento também, naquela batalha, o Luffy também não estava levando a sério. Será que foi algo que como aconteceu? Porque se o Kizaru não estava levando a sério, estava só querendo matar o Vegapunk, o Luffy estava querendo só proteger e também não estava querendo, ou não estava lutando a sério contra o Kizaru. E aqui o Kizaru cospe sangue, que a imagem saiu, vou já colocar de novo. E isso significa que agora o Luffy está lutando a sério, está lutando para derrotar o Kizaru. É algo que eu também pensei. Aqui a gente tem o final do capítulo, onde parece que o Vegapunk deixou ali uma bomba final, se ele realmente fosse morto, para revelar a verdade, ou alguma verdade para o mundo inteiro de One Piece. Não sei como que o Vegapunk vai fazer isso, vai hackear todos os Dendemushi de vídeo do mundo e passar essa mensagem, só que ele vai revelar alguma coisa. E essa coisa pode estar ligada ao que ele quer proteger em Egghead, porque ele já falou que não queria mais fugir porque queria proteger alguma coisa. Ele poderia estar falando sobre a Bonnie, ou então sobre o seu cérebro, que faz parte do seu sonho. Um sonho de conectar todas as pessoas do mundo para que todo mundo tenha o conhecimento que ele tem enquanto tiver conectado, ou pode até ser aquele robô gigante antigo que foi passado de geração em geração, de cientista para cientista, até chegar nas mãos do Vegapunk e ele pudesse estudar esse robôzão antigo. Essas três coisas, Bonnie, o seu cérebro e até esse robô, podem ser as coisas que o Vegapunk quer proteger agora, por isso ele não quer mais fugir de Egghead. E essas três coisas podem ter a ver com essa verdade que ele vai revelar para o mundo de One Piece. Que eu acho que muito provavelmente essa verdade que abalaria o mundo e que o Oda contaria tanto para a população do mundo quanto para a gente que é leitor, sem meio que abalar ou sem meio que resvalar em coisas que ele ainda vai revelar quando os Mugiwara chegarem à última ilha e a Robin leria o Poneglyph, acredito que a única coisa que seria essa verdade que chocaria o mundo é a existência do Imu-sama. Se ele revelar para o mundo, sei lá, não sei como ele poderia ter essa informação, ou se foi mediante os Poneglyphs, que existe um governante no mundo que senta no trono vazio e que não tem essa de que todos os reinos estão em pé de igualdade. Não, existe alguém que comanda o mundo das sombras e esse alguém é Imu-sama. Então acredito que essa é a verdade que o Vegapunk vai revelar para o mundo e vai abalar as estruturas. E isso pode ter uma ponta de sentido quando o próprio Imu-sama fala que está chegando a hora.
E aí ele fala que tá chegando a hora de quê? Porque ele quer usar, ou ele queria usar a Mater Flame, ou queria testar para usar em Egghead. Ele usou em Lulusia, e agora pode ser que o próximo alvo seja Egghead. E ainda quer fazer essa arma em massa para usar em outros locais. E como o Imusama está dizendo que está chegando a hora, isso pode querer nos dizer que essa é a verdade que o Vegapunk vai revelar sobre a sua identidade, e ele vai precisar apagar todo mundo que ouviu ou que sabe da sua existência e resetar tudo e começar de novo. Acredito que seria basicamente isso. Então a verdade que o Vegapunk vai revelar ao mundo é a existência do Imusama. E isso não choca em nada com o que o Vegapunk, o próprio Oda, vai revelar pra gente sobre o que aconteceu no século antigo, quando os Mugiwaras finalmente descobrirem. Mas eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo, a tudo o que eu disse. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!